Não entre em pânico, eu voltei. Não entre em pânico, eu voltei. Eu sei que você já me ouviu falar isso muitas vezes, né, cara? Aliás, pra ser exato, 479 vezes, que são o número de vídeos que tem nesse canal. E eu fui ouvido falando essa frase mais de 740 mil vezes, que é o total de views que esse canal tem. Cara, isso é muita coisa. Eu não tenho nem como dimensionar isso, né, cara? É muita gente me ouvindo, muitas vezes falando aqui como foi legal e como foi legal falar aqui nesse canal tantas vezes. Mas eu sei, eu sumi. Por mais de um ano, não postei nenhum vídeo. Essa taverna ficou completamente vazia e em silêncio. Mas você já parou pra pensar o que acontece com um sonhador quando ele cai e quando ele se levanta? Não? Então eu vou te contar o que aconteceu comigo nesse hiato de um ano. Pois cá entre nós, esse personagem aqui foi muito desenvolvido, hein? Quando eu comecei esse canal, eu era apenas um estudante no início da graduação, tentando entender o mundo e compartilhando o pouquinho que eu sabia. Ora, isso a gente estava no meio da pandemia e a taverna surgiu pra isso, né? Pra eu me sentir útil, criar um conteúdo, bons momentos, ocupar a minha cabeça e ajudar as pessoas também a terem algo legal pra se distrair, mostrando um pouquinho das coisas que eu sei sobre esse mundo e um pouquinho que eu aprendi estudando. Falei de animes, cultura pop, filosofia, música, enfim, muitas coisas e foi muito legal. E você estava aqui junto comigo, rindo, pensando e descobrindo um pouco mais sobre esse lindo mundo juntos. Mas então, simplesmente, a vida acontece. As contas, o medo de não ser suficiente, o silêncio de fato se instaurou porque a vida tava me chamando. E eu comecei a achar que aquele sonho, aliás, esse sonho aqui, tinha acabado. Na época, eu fazia 2 estágios, ficava a manhã inteira num escritório, almoçava lá mesmo rapidão, pegava um bermoto de terno completo, ia pra outro, ficava lá a tarde inteira, saía correndo, ia pegar um ônibus pra ir pra outra cidade pra fazer faculdade, ficava lá a noite inteira assistindo aula, pegava um ônibus de volta, era uma loucura pra conseguir chegar em casa, chegava em casa tarde, quando eu chegava aqui arrumava alguma coisa pra comer rapidão e já trancava aqui nesse quarto, nesse mesmo exato lugar que você tava vendo, e ficava até alto madrugada lendo, estudando, com a sede de tentar mudar um pouco do mundo e um pouco mais da minha realidade. E nesse tempo ainda eu achava uma brecha ou outra pra treinar o esporte que eu sou fascinado desde criança, né, que é o jiu-jitsu. E aliás, agora o pai é faixa roxa, tá? Mas já eu vou contar sobre isso. E além de tudo, cara, eu ainda tinha que cuidar de casa, vocês sabem, eu sou do interior de São Paulo, moro hoje na Paraíba, não tenho família, vim pra cá sozinho, né, realmente aqui, deixei tudo pra trás e comecei a vida nova aqui, sem na época conhecer absolutamente ninguém. Eu tinha que ter os cuidados domésticos e ainda no pouquinho do tempo que me sobrava, eu dava aulas particulares aí pra galera de todo ensino médio, pré-vestibular, pra fazer um dinheirinho extra pra conseguir me manter nessa rotina louca. Agora você consegue entender um pouco por que eu fiquei aqui longe do YouTube? E eis que ainda durante a graduação em Direito, pra ser exato, exatamente no 9º período, eu fiz a temida prova da OAB. E adivinha? Passei de primeira e tirei onda ainda, vai, porque eu fiz a 2ª fase no direito empresarial, matéria tão temida, né, pelos juristas aí. E ao mesmo tempo, ainda no 9º período, eu meti o louco mesmo e resolvi fazer 2 seleções de mestrado. Uma delas foi lá na USP São Paulo e realmente eu meti o louco, eu peguei o dinheirinho que eu tinha economizado, comprei a passagem com dinheiro no meu bolso, viajei pra lá, fiquei lá num Airbnb e enfim, fui com a cara e coragem de fazer aquela prova ainda na graduação. E o nível era tão baixo, pra você ter noção, né, entre muitas aspas, tô sendo muito irônico, tá, que do meu lado tinha uma juíza do Rio de Janeiro fazendo a prova, e eu tava ali competindo com ela, pau a pau, mas sem medo nenhum de ser feliz, porque ó, desse cantinho aqui eu passei muitas horas estudando. Mas nem tudo são flores e tá tudo bem, eu não passei. Só que talvez, eu acho que se eu tivesse entrado com recurso, eu teria passado. Só que eu me perdoo, por quê? Eu perdi o prazo pra recurso, porque foi na mesma semana da 2ª fase da OAB. E quem já passou por isso sabe quão difícil é essa semana, né? Foi um dos momentos mais difíceis de toda a minha vida e eu quase enlouqueci mesmo naquela semana e acabei
perdendo esse prazo de recurso pra prova, né, do seleção do mestrado da USP. Só que hoje eu acho que foi até massa isso ter acontecido. Por quê? No mês seguinte ia acontecer em Recife um encontro nacional da ANPOF, Associação Nacional de Pós-Graduandos em Filosofia. Esse é o maior encontro de filosofia da América Latina. E eu já tinha participado de outro evento que eles tinham feito online, criei um network, fiz uns contatos e tal, enviei um trabalho para apresentar nesse, fui aprovado e mais uma vez meti o louco e fui. Peguei um BlaBlaCar pra Recife, arrumei um Airbnb pra ficar lá e fui lá apresentar meu trabalho, que aliás ficou muito massa, foi muito elogiado. Enfim, fui sozinho novamente, só com a coragem, o sonho e a vontade de saber mais, espalhar um pouquinho que eu sei. E é um congresso muito grande, mais 4.000 pessoas. E durante as tardes, né, e as manhãs, tinha os grupos de trabalho, dividido em várias salas, né, por temas dentro da filosofia. E um dia lá, eu tava de boa, eu vi que ia ter um grupo de trabalho sobre ética, tinha temas que me interessavam lá, resolvi entrar na sala pra assistir, né, as palestras que iam ter ali. Eis que eu entrei, tinha umas 15, 20 pessoas naquela sala, e quem estava falando era simplesmente o professor Denis Coutinho, coordenador da pós-graduação em filosofia da Unicinos, lá no Rio Grande do Sul, lá em São Leopoldo, que por coincidência é onde hoje eu faço mestrado, mas já já eu vou chegar aí. Acontece que eu conheci o Denis porque eu tenho um livro sobre ele que eu gosto muito, sobre John Rawls, esse daqui, ó, Justiça e Coerência. E foi muito massa até, cara, porque quando acabou a palestra dele, né, eu fui falar, ó, tem um livro do senhor, eu gosto muito desse livro, e eu usei ele no meu TCC. E ele falou, que livro? Aí eu falei na hora e ele nem lembrou daquele livro, né? Aí foi até legal, que ele falou, cara, olha como que é legal. Muitas vezes a gente escreve e não tem noção onde chega o nosso trabalho. Por isso que é massa a gente publicar, por isso é massa a gente compartilhar conhecimento. E esse livro eu usei bastante no meu TCC, né? Aliás, eu não disse também, mas eu fiz TCC ainda no 8º período da graduação. Eu antecipei também. E eu fiz a defesa mais longa lá da história do meu curso dentro da minha faculdade. Durou 3 horas e meia meu TCC, foi pauleira, viu? Nossa, eu apanhei da banca, apanhei pesado, mas foi muito legal, que até um dos membros da banca falou, ó, a gente vai bater mesmo, porque é um trabalho muito bem feito, e trabalhos muito bem feitos fazem a gente pensar e dá vontade realmente da gente cutucar. Mas vamos voltar lá pro congresso da UNPOF. Eu falei lá com o professor Denis um pouco sobre o que eu queria pesquisar, ele deu umas dicas, achou que era muito viável, tudo mais, e beleza. Aí, né, eu tinha que pegar um BlaBlaCar pra voltar aqui pra João Pessoa. E eu fui procurar se tinha algum perto ali de onde eu tava, né, ali na Universidade de Direito, né, Histórica de Recife e da Católica, e eu vi que tinha um que ia sair exatamente de lá. Eu falei com um cara, ele tava participando do congresso lá, e voltamos só nós dois, que é um professor de filosofia daqui de João Pessoa, que faz doutorado lá na Unicinos. E a gente conversou um monte na viagem, né, sobre a pós-graduação lá, me brilhou os olhos, sobretudo por uma questão, porque lá o professor Inácio Helfer, que hoje é meu orientador, é professor. E deixa eu contextualizar um pouco minha pesquisa. Eu pesquiso um filósofo canadense chamado Charles Taylor, idoso, mas vivo ainda, né? E ele gerou toda uma geração de filósofos lá no Canadá. E entre esses filósofos que ele gerou, tá o orientador de pós-doc do meu orientador de mestrado. E, inclusive, quando o Taylor veio no Brasil, né, ele foi pra Unicinos e foi justamente o meu orientador que recebeu ele. Talvez o meu orientador é a pessoa que mais entende sobre esse autor que eu pesquiso no Brasil. Esse que abriu a seleção lá pro mestrado da Unicinos, eu fiz a seleção e pasmem, eu passei. E não só isso, cara, eu passei em primeiro lugar lá pro mestrado em filosofia. É, cara, olha que loucura, né? E por causa disso eu me tornei bolsista, enfim. Fiquei muito feliz, só que tinha um problema. Eu tinha 2 semanas pra enviar toda a documentação. Só que eu tava na graduação ainda, lembra? Eu tava no 9º período da faculdade. O curso de Direito são 10 períodos. Eu não era formado ainda, mas eu tinha aquela vaga do mestrado com a bolsa. E aí foi outra loucura. Vou e volto pra reitoria várias vezes. E entro com processo administrativo dentro da UF mesmo. Enfim, mas todo mundo lá foi muito massa comigo. Acabou dando tudo certo, agindo totalmente na legalidade. E consegui me antecipar meu curso. Eu me formei sozinho, né, de maneira antecipada, por rendimento extraordinário. É muito legal isso, é muito legal poder sustentar isso, falar isso. Sou muito grato por tudo que aconteceu na minha vida, mas eu não vou mentir também que não foi tudo flores, né, cara? Eu me formei literalmente sozinho, longe dos meus colegas de turma, né, que viveram todo esse tempo comigo na faculdade. Enfim, foi eu na sala lá,
colando grau com a vice-diretora e alguns colegas bem próximos, e só, eu não vivia a festa, enfim, aquela coisa coletiva. Foi tudo realmente solitário, mas fazer filosofia também é muitas vezes um ato solitário, né? Pensar muitas vezes é um ato solitário. E logo depois eu recebi minha carteira e me tornei advogado. Saí advogado há uns meses, né? E comecei sem costas quentes, não tenho ninguém da família da área. Vocês sabem, minha família nem é daqui da Paraíba, né? Eu não devo favorizar ninguém, enfim. Fui com o meu conhecimento e vontade de fazer mais. E eu me apaixonei pelo direito digital, né? Na verdade, eu me apaixonei pelo direito digital ainda na graduação, né? E vocês eu devo muito a vocês a isso também, porque foi aqui durante o YouTube que, sem falar pra ninguém, muitas vezes eu pensava, cara, eu poderia um dia me tornar um advogado dos YouTubers, né? E, enfim, desde a graduação eu penso muito sobre direito digital, pesquiso, estudo jurisprudência, tudo mais. Me formei, comecei a pós-graduação também, lato sensu, em direito digital, e comecei a ficar bom nisso, por incrível que pareça, novamente. E eu fui entendendo rápido como funcionava, e jogando minha cara, e pegando os primeiros processos na área, eu conversando com gente grande nisso, enfim, modéstia à parte, eu comecei a ficar bom, e em pouco tempo, muitos já me veem como uma referência na área, por incrível que pareça, cara, é sério mesmo. Enfim, e modéstia à parte, realmente entendo dessa parte, né? Tô conseguindo atuar aí legal, tanto é que clientes estão aparecendo, enfim, não tô grande, tô muito longe de onde eu quero chegar, mas sim, as coisas já estão acontecendo, cara. E que legal, velho, que legal é realmente ver tudo acontecendo, sabe? Quem conhece a minha história sabe que eu comecei trabalhando, na verdade, vendendo doce, né? Na escola, na rua, vendia pra alguns restaurantes. Depois eu era garçom, eu tinha 30 minutos ali durante o meu intervalo pra ficar lendo. Enfim, sempre foi os livros que me salvaram, sempre gostei muito disso, sempre gostei de estudar, ensinar, enfim. Tô realmente, graças aos estudos, tô transformando a minha vida. Tô conseguindo mudar a minha realidade. E é muito legal isso, cara. E sabe de uma coisa? O mundo não precisa de mais pessoas se calando. A gente precisa de mais pessoas que pensem, que ajam e que compartilham o que elas sabem. Porque, de fato, se eu deixar meu conhecimento morrer em mim, sabe o que eu sou? Um grande egoísta. Por isso, não entre em pânico. Eu voltei. Hoje eu sou advogado, mestrando em filosofia, e continuo sendo aquele carinha da taverna do Jeff, mas agora com uma espada afiada na mão e um escudo de ideias. Essa taverna nunca foi só sobre a minha vida ou só sobre cultura geek e tal. Foi sobre sempre entender esse mundo louco e muito massa, com coragem, pensamento e alma. E agora ela renasce com um novo chamado: te ajudar a entender a filosofia como ferramenta para a vida real, te mostrar o que pensaram os grandes pensadores e como eles aparecem nas séries, nas músicas, nos dilemas éticos e também nos nossos sonhos e medos. E se você já me acompanhava, obrigado por me esperar e por continuar aqui. E se você tá chegando agora, seja bem-vindo à Taverna do Jeff. Senta, pega uma bebida da sua preferência e escute com atenção o pouco que eu tenho a falar, porque isso daqui é só o começo. Teremos muitos vídeos novos, então se inscreva, pois a filosofia ainda tem muito a nos dizer. Cara, comenta aqui o que você quer ver nesse vídeo também, enfim, nesses vídeos, né, do canal, o que você espera dessa nova fase. Me dá dicas também de séries que você quer ver aqui também. Entre em contato comigo nas redes sociais, todas as minhas redes sociais são @chrisjeff, eu compartilho mais da minha vida, do que eu sei também lá nelas. Enfim, vamos estar junto, vamos continuar crescendo a nossa comunidade forte, enfim, fazendo o conhecimento ser mais e mais conhecido. E mais uma vez, obrigado por não desistir de mim, obrigado por permanecer. Valeu a pena lutar, cara. Realmente não foi fácil, sabe? Passei por momentos não muito legais. Isso acontece, tá? Em qualquer jornada do herói. Mas que bom foi lutar. E, cara, hoje eu tenho uma coisa que não tem palavras que descrevem, que é ter orgulho sobre a minha trajetória. Eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei, sabe? Não tô onde eu quero chegar ainda, mas eu sei de onde eu saí. E eu já corri um grande caminho, né? Enfim, se isso possa servir de alguma inspiração pra você, é isso que eu quero falar. Continua, porque como diria Fernanda Big Tower, a vida presta. E muito, viu? Tchau. Já eu volto.